Agora nós convidamos aqui no Arena o professor de Direito Constitucional, Georges Aboud, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Professor, muito obrigado, mas antes, deixe-me perguntar se a pronúncia do seu sobrenome está correta. Perfeito, está correto. Abud. Aboud, está certo. Professor, qual a gravidade de uma sanção como essa para o Brasil? A gravidade hoje dessa, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ela é muito mais do ponto de vista simbólico, porque do ponto de vista prático, eu imagino, conforme eu li, o ministro não tem bens nos Estados Unidos e então, agora do ponto de vista simbólico, talvez no nosso período democrático seja a interferência explícita de uma nação estrangeira tentando controlar e ditar rumos de instituições soberanas brasileiras. No caso, determinar diretamente como deve ser feito o julgamento de uma Suprema Corte, no caso, o Supremo Tribunal Federal. Isso é bastante grave do ponto de vista do direito constitucional e do ponto de vista do direito internacional. Agora, professor, quais os instrumentos que o Brasil deve usar em uma situação como essa? Porque pela primeira vez a gente tem um cenário em que um poder no país sofre, um integrante, mas o poder sofre ali retaliações, sanções, no caso de um outro país. Quais são os instrumentos que o Brasil dispõe para responder, ou se deveria responder? Bom, aí a gente tem, para sermos claros, vamos separar em dois grupos. O que pode ser feito de dentro para fora e o que pode ser feito aqui dentro para controlar essas agressões. De dentro para fora é diplomacia. A gente não tem outra saída senão usar todo o corpo diplomático, medidas diplomáticas de negociação, né, de sempre respeitando, partindo da premissa de que a soberania brasileira é inegociável. O governo, por meio de todo o seu corpo diplomático e por meio da AGU, ele tem que fazer tudo aquilo que tiver ao alcance dele para, diplomaticamente, tentar resolver a situação em relação às sanções, tarifaço, etc. Do ponto de vista interno, a gente tem que garantir que, isso é um dever do governo, garantir a preservação da independência do Supremo, e aí se pensa em vários mecanismos. Primeiro, nada do que está sendo feito contra eles e contra o Brasil pode influenciar diretamente em qualquer julgamento da Suprema Corte. A independência judicial é um esteio de uma democracia constitucional. Então, todos os poderes, legislativo e executivo, têm o dever de prezar por isso. Você corrige o judiciário por meio de recursos, não por meio de pressões internacionais ou nacionais. E depois se pode estudar medidas provisórias para suavizar efeitos de sanções contra autoridades aqui no Brasil e, obviamente, todos os mecanismos disciplinares sancionatórios de correição contra agentes nacionais que estão agredindo ou contribuindo para agredir a soberania brasileira. O que eu acho que é um ponto fundamental se houver o mínimo de boa-fé dos Estados Unidos, é garantir a compreensão do que é o processo brasileiro. O Brasil não é uma ditadura. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal com uma das maiores publicidades e transparências do mundo. Ele é televisionado, ele tem um regimento super detalhado, você tem decisões monocráticas que são recorríveis para turmas ou plenário. Tem que ser informado como é feito isso, como há uma independência em relação a essa atuação, e o Brasil, ele tem uma Constituição democrática e regras legislativas que são referência em boa parte do mundo. Então isso deveria, de alguma forma, ser bem informado para as autoridades americanas, para elas compreenderem que não é uma perseguição inquisitorial, como o discurso político busca reverberar. Ora, professor, o Supremo Tribunal Federal tem sido acusado por uma ala política de extrapolar as funções e, devido a essas acusações, teria sido alvo de sanções dos Estados Unidos. O senhor concorda que o STF extrapola as funções? De forma alguma. Como regra, de forma alguma. Toda Suprema Corte de qualquer democracia no mundo, quando ela decide algo, ela vai desagradar naturalmente uma parcela da política ou uma parcela da sociedade. Você tem decisões corretas ou incorretas em qualquer Suprema Corte. Agora, no Brasil, e eu tenho um livro exatamente falando sobre isso, de um tempo para cá, se busca transformar o Supremo em inimigo ficcional. Há uma ala radicalizada da extrema-direita brasileira que ela ganha votos, ela ganha repercussões em redes sociais, justamente utilizando esse discurso mais extremado de agressão ao Supremo. Por exemplo, se escolhe o ministro Alexandre de Moraes como
né, o alvo principal. E se fez uma análise de quantas decisões do ministro foram confirmadas pelos colegiados, ou pelo plenário, ou pela turma? Sabe? Então, é muito mais uma instrumentalização desse discurso para se pressionar o Supremo do que uma realidade em que o Supremo extrapole as suas funções. O Supremo dá milhares de decisões em um ano. Óbvio que várias dessas decisões são contestáveis do ponto de vista jurídico, mas nem de longe se trata de um tribunal que corriqueiramente busca invadir a esfera dos demais poderes. Então, há um discurso do que é a realidade, poucas pessoas leem as decisões do Supremo, acompanham o que é o Supremo de verdade, e há muito discurso sobre o Supremo, e aí gera uma retórica, que muito provavelmente essa retórica, que não corresponde à realidade dos fatos, dos processos, influenciou a percepção de autoridades estrangeiras. Agora, professor, o Lorival, nosso analista de internacional que está lá em Washington, até me passou algumas informações citando que essa lei Magnitsky, ela se refere também a sanções a empresas, sanções secundárias a empresas. Mesmo sendo aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, isso pode também interferir em outras empresas, por exemplo, que têm contrato com o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor analisa essa situação, esse cenário aqui no Brasil, e qual seria o grande passo agora por parte do Estado brasileiro em relação aos Estados Unidos? Porque, Bom, deixe-me complementar aqui, isso, somente porque, de acordo com a apuração do nosso analista sobre essa lei Magnitsky, a sanção foi ao ministro Alexandre de Moraes. No entanto, todo o país, várias empresas que têm contrato, de acordo com em uso no Supremo Tribunal Federal e também outros poderes, o país pode sofrer um impacto com essa medida. Qual seria a melhor conduta, a melhor ação do Estado brasileiro agora? perfeito. Vamos partir do básico. O Brasil não controla o que o governo americano decide fazer. Então, em relação ao governo americano, diplomacia. No Brasil, ou uma medida provisória, ou uma legislação, ou até manifestação do judiciário, dizendo esse tipo de sanção, os efeitos dessa lei, no Brasil, no plano nacional, não podem repercutir de nenhuma maneira, de nenhuma forma. Não podem servir para internamente atingir ou sancionar uma empresa. Então, agora, ou seja, patrimonialmente, legalmente, isso não teria eficácia alguma no Brasil. Por quê? Porque essa decisão judicial viola a ordem constitucional brasileira, viola a soberania brasileira. Logo, ela não tem eficácia no Brasil. Agora, se ela pode alcançar empresas americanas que atuam no Brasil, no patrimônio das empresas americanas lá nos Estados Unidos, aí de fato o Brasil não tem o que ele possa fazer para controlar essa eficácia extraterritorial. Territorialmente, o Brasil pode sim utilizar, o direito tem vários mecanismos, desde uma medida provisória ou outros, para garantir que não há nenhuma repercussão no plano nacional. Agora, doutor, só para poder explicar melhor, eu me refiro a uma empresa brasileira, vamos supor, que mantém contrato com alguma empresa norte-americana. E essa empresa norte-americana ela pode se negar ou querer encerrar o contrato com a empresa brasileira em função de algum serviço prestado ao ministro. Nesse cenário, a empresa brasileira ela pode perder contratos ou pode perder alguns serviços que possui lá nos Estados Unidos. Vou dar um exemplo, um banco aqui estatal no país que tem um serviço de transferência de recursos de dinheiro, né, de um país para um outro. Lá nos Estados Unidos, em função da lei, esse serviço pode ser encerrado em relação ao banco estatal aqui no Brasil. O Brasil poderia aplicar uma medida provisória para poder tentar fazer com que a medida não tenha alcance no território nacional, mas o banco poderia ser prejudicado. Sim, esse é um desafio do direito nacional, dialogando com o internacional o tempo todo. O direito brasileiro consegue territorialmente neutralizar os efeitos desse ato. Agora, do ponto de vista de uma empresa brasileira que opere com uma empresa americana lá, em que a relação aconteça lá, ou qualquer coisa extraterritorial, aí o Brasil não tem soberania para neutralizar. Aí é só diplomacia ou
obviamente, a judicialização disso lá no próprio Estados Unidos. São os únicos dois caminhos que restam nessas circunstâncias. Ora, professor, como a Suprema Corte pode reagir a essa sanção ao ministro Alexandre de Moraes? A Suprema Corte, ela tem que reagir como ela tem reagido, institucionalmente, mantido a sua independência e a sua coragem. Continuar julgando, não ceder a essas pressões e, normalmente, como toda instituição, como todo tribunal, como toda corporação, quando um membro é injustamente agredido, essa instituição ela se une para se fortalecer. Muito provavelmente é o que vai acontecer. Eu não consigo imaginar a Suprema Corte, com valorosos ministros e ministras que ela tem, simplesmente buscando ficar com medo de uma sanção a eles também e isolar um ministro que foi atingido. O que eu tenho certeza que vai acontecer é a Suprema Corte vai abraçar um ministro que ela considera injustamente atingido e vai continuar de forma independente, dentro do seu próprio cronograma, à luz do direito brasileiro, puramente do direito brasileiro, julgando seus processos. Ok. Professor, muito obrigado, viu, pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado.